Olá, amigos, olá, amigas. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luz do Eu Sou. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mito de Adão e Eva e a ideia de pecado original, né? O que isso significa, como é que a gente pode interpretar esse simbolismo todo, né? E como que isso se reflete dentro do processo interior de realização do Cristo, né? Bem, queria começar falando sobre uma ideia que circula bastante assim, bastante, não sei quanto, assim, não tenho a medida exata de quanto, mas é uma ideia bastante, que é presente assim na doutrina, seja no protestantismo, quanto na Igreja Católica, essa ideia de pecado original aparece, né, como se Adão e Eva tivessem realizado um pecado do qual toda a humanidade é herdeira, né? E que de alguma forma a gente carregaria o fardo de um pecado que é de Adão e Eva, e que posteriormente viria então o Salvador, Jesus, que expiaria esse pecado através da crucificação, né? E tudo isso é uma falsa doutrina, assim, né? Eu tô só expondo isso porque é um negócio que não faz nenhum sentido, né? A gente carregar o fardo de um pecado que não é nosso, porque somos herdeiros, sabe? Toda uma coisa que não faz sentido nenhum e que leva, em última análise, a sempre aquela questão de Jesus expiou os pecados e a gente não precisa fazer nada, né? Não precisa fazer o nosso processo. Isso eu já falei em outros vídeos, não vou me deter muito, né? No entanto, eu quero trazer o real significado do que é esse mito de Adão e Eva, né? Então vamos lá, Adão e Eva, eles já estão, de uma certa forma, num corpo, né? Primeiro Adão é criado, depois Eva é criada a partir da costela e tal. Eles têm um corpo, eles têm uma realidade, eles vivem num jardim. Então, a gente tem uma configuração assim que é uma alma que já está no plano da manifestação, ela já é manifesta, ela tem um corpo, ela tem uma individualidade, né, uma individualização. No entanto, essa alma não desceu ao plano que a gente está, né, do plano da encarnação. É uma materialização mais sutil em um plano celestial, né, que é simbolizado como o jardim do paraíso, né, o jardim do Éden. E lá essas almas vivem em harmonia perfeita com Deus, né? Que as instrui, né? Que dá seus direcionamentos e Deus então instrui Adão e Eva de que de todas as árvores eles poderiam se alimentar, de todas as árvores eles poderiam usufruir, de todas as dádivas divinas, né? Que estavam lá. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer, pois no dia que dessa árvore comessem, certamente morreriam. Então essa é a orientação de Deus, né? Não está dizendo é, árvore... não tem essa ideia de pecado, por enquanto, né? Nas palavras exatas que estão ali no Gênesis, né? Tem essa ideia, assim, de conhecimento do bem e do mal, né? E que com isso, quando a gente adquire o conhecimento do bem e do mal, a gente está sujeito à morte. O que isso significa? Não significa que Deus vai punir eles com a morte ou qualquer coisa do tipo, né? Significa que Adão e Eva são símbolos são seres dotados de livre-arbítrio, né? Que estão voluntariamente sob a égide, sob a tutela de Deus, que se comunica com eles através do instrutor ali que está presente dando essas instruções. E Adão e Eva, até então, sempre utilizaram esse livre-arbítrio de forma a obedecer os comandos que eram dados, né? Então eles eram seres puros que não conheciam o bem e o mal. Ou seja, eles não conheciam a possibilidade de utilizar o próprio livre-arbítrio para desobedecer, digamos assim, os comandos que eram dados por Deus, né? Então eles não conheciam essa dualidade entre bem e mal, né? Eles estavam no reino da unidade com o divino, anterior ao conhecimento de qualquer dualidade. Então esse é o verdadeiro significado do mito de Adão e Eva, né? É um plano de consciência anterior a um plano onde existe a dualidade, onde existe esse jogo de polaridades que a gente vivencia aqui no plano terrestre. E no plano terrestre,
dentro desse jogo de dualidades existe a vida e existe a morte, né? Então a pessoa encarna, reencarna, ou seja, no momento que a gente toma conhecimento do bem e o mal, no momento que a gente entra numa consciência dual, a consciência da dualidade, então a gente passa a estar sujeito à roda de reencarnações, né? A vida e a morte. Então esse é o significado de certamente morrereis. Quer dizer, no momento que você conhece o bem e o mal, você entra nessa roda de reencarnações, porque é o primeiro momento em que os seres contraíram um karma negativo, né, de desobediência a Deus. Esse karma fica registrado e precisa ser trabalhado, né? E a encarnação, a roda de reencarnações, ela é levada adiante indefinidamente até que os próprios seres que estão sujeitos a essa lei façam um processo de purificação interior para consumir esses registros de desobediência, de rebeldia, que ficam no seu corpo de energia, nos seus corpos inferiores, que são esses veículos que a gente tem aqui dentro da manifestação terrestre e tal, e que a gente vai purificando até poder retornar àquela esfera que a gente conheceu um dia, antes do nosso primeiro pecado, digamos assim, antes do nosso pecado original, e que a gente pode retornar a essa realidade quando a gente alcança novamente a consciência de unidade, né? Então, compreender essa ideia de pecado original não é o pecado de Adão e Eva que a gente herdou. Cada uma das almas que veio à encarnação, que foram criadas em Deus e que habitavam essa esfera pura e una, né? Que é o Jardim do Éden, que nós habitamos essa esfera um dia, através da purificação do nosso corpo de memórias, a gente começa a ter acesso a esses registros, né? No nível interior. Muitas vezes acontece enquanto o corpo dorme, que os corpos sutis ficam mais livres para ter experiências fora do corpo e tal, e a gente muitas vezes acessa esses registros de memórias desse plano mais elevado, que é o plano onde os mestres habitam, né? Que é o plano etérico. E esse mito de Adão e Eva está transcorrendo justamente nesse plano etérico, que dos planos da manifestação é o mais sutil, assim, digamos, né? E é o único onde os mestres podem habitar, é o único que tem a pureza necessária para que os mestres possam habitar. Então é um plano onde o divino está muito presente e não tem a boa parte dessas dificuldades que a gente vivencia nesses campos mais sutis onde a gente vive, ali elas não existem, ali é uma outra realidade diferente, né? No entanto, existia sim a serpente ali, né? O tentador que tentou Adão e Eva. Por que isso habita? Eu estava justamente dizendo que isso é um plano elevado, onde existe pureza, onde os mestres podem habitar. E como é que então o serpente, né, o símbolo que é símbolo do diabo, do tentador, como é que ela pode habitar aquele plano, né? Se esse é um plano puro? De uma certa forma, essas forças elas são utilizadas como uma força para pôr as almas à prova, né? Então, Adão e Eva, por exemplo, eles eram seres que estavam sob a instrução desse guru, desse Deus que habita esse plano do éter, onde eles estavam, no Jardim do Éden, mas eles estavam passando por provas das suas almas, né? Para ver se eles se mantinham fiéis ao seu Deus. Então, o instrumento para realizar essa prova é justamente a serpente, naquele caso, né? Que vai lá e fala o contrário. Não, certamente não morrereis. E aí, eles vão lá e experimentam daquele fruto e tal, e se passam a estar sujeitos às leis da dualidade, né? São lançados fora do Jardim do Éden. O que isso significa? É um símbolo da encarnação. Então, eles não mais vão habitar esse plano etérico puro, vão habitar o plano da encarnação até que compreendam as leis que eles mesmos colocaram em marcha, as causas, né, que eles mesmos colocaram em marcha, que por uma característica da lei divina precisam ser resolvidas pelas próprias pessoas que colocaram aquela causa em marcha, né? Então, para isso, viemos a encarnação, para resolver os nossos pontos de contato com a consciência da dualidade e readquirir a consciência de unidade, né? Isso anda junto um pouco com o que eu falei nos outros vídeos sobre a questão da gente não bloquear o fluxo da presença do Eu Sou, né?
que no vídeo sobre harmonia no corpo emocional isso foi bastante discutido, né? Porque é a mesma simbologia, que quando a gente tem a gente tem a presença do Eu Sou, que é Deus em nós, é o Um, né? A consciência de unidade. Quando a gente diz Eu Sou, estamos na consciência de unidade, né? No vídeo que eu fiz sobre Saint Germain, que eu citei uma passagem do livro dele, fala sobre isso, né? Que Eu Sou é a primeira causa, é a causa primária na evolução da individualização. Então, a primeira coisa dentro de uma consciência individualizada é Eu Sou. E esse Eu Sou é uma consciência de unidade, né? A consciência da individualidade una em Deus, né? E quando a gente faz alguma coisa de ruim, né, cria alguma forma errônea utilizando dessa energia, a gente está entrando na consciência de dualidade, a gente está entrando numa consciência que conhece bem e mal, né? E isso precisa ser resolvido, essa consciência de dualidade precisa ser resolvida. Como? Readquirindo, obviamente, a consciência de unidade, né? Unidade com o nosso Deus por meio da nossa presença do Eu Sou. Então, o Eu Sou, ele é o nosso instrumento, né? A gente afirma Eu Sou, faz as afirmações, as orações em nome do Eu Sou, em nome do Cristo pessoal, que é o nosso mediador, né? A gente passa a readquirir essa consciência de unidade que a gente um dia perdeu, né? Quando veio para a encarnação. E com isso a gente está retornando, digamos assim, ao Jardim do Éden, né? Tanto no nível momentâneo, no momento que a gente está falando Eu Sou, a gente está afirmando essa consciência e realizando ela naquele mesmo momento, né? No entanto, a gente ainda habita esses corpos, esses veículos inferiores, e a gente precisa, ao mesmo tempo, realizar gradualmente a internalização dessa lei que a gente já está realizando nos planos mais superiores, digamos assim, no éter, no mental superior, e ir realizando isso também nos planos inferiores do corpo físico, dos sentimentos, dos pensamentos aqui que a gente tem, né, no dia a dia, nas ações cotidianas. Então, tudo essa lei da unidade em Deus deve ser praticada em todos os níveis, né, para que a gente possa realmente retornar a uma consciência de unidade que se realizou no alto como embaixo, né? E aí realmente é uma consciência de unidade, porque não exclui nada, né? Não exclui, não fala, tudo bem, mas eu sou, e a pessoa não faz o processo de tornar o corpo físico um reflexo daquele eu sou, os sentimentos o reflexo daquele eu sou, o pensamento o reflexo daquele eu sou. Então não é de fato uma consciência de unidade se aquilo é deixado de fora, né? Se a realidade do corpo físico é deixada de fora. Se a pessoa diz eu sou, mas está com a doença, cheia de problema. Então ela não está realmente realizando a consciência de unidade em todos os níveis do ser, né? E isso é um requisito para que a gente possa realmente dizer que nós estamos, de fato, retornando ao Jardim do Éden, retornando a essa consciência de unidade, né? Que todos os níveis do ser reflitam isso, né? Reflitam essa realidade. E os grandes mestres, como Jesus, por exemplo, deram a mostra a isso, né? Eles realizavam isso em todos os níveis, no sentimento que emanavam, nos pensamentos que comunicavam aos discípulos, no próprio corpo físico, que ao tocar um doente curava. Então, todas essas coisas são reflexos da lei da unidade realizada em todos os níveis do ser, né? E aí o ser se torna realmente um Cristo, né? Então, eu gostaria de trazer a percepção de que todos nós tivemos, cada um de nós que viemos para a encarnação, tivemos o nosso próprio, digamos assim, pecado original, né? Então, o pecado original ele não é herdado de Adão e Eva, ele é uma coisa que cada um realizou. Adão e Eva são um exemplo, um símbolo daquilo que nós mesmos, pelo que nós mesmos passamos, né? Nós também já tivemos naquele plano mais elevado, no plano etérico, quando começamos a evolução da nossa alma na individualização, né? E viemos à encarnação por termos em algum momento acreditado na mentira da serpente, digamos assim, e termos sido levados a experimentar o mal, experimentar a criação de algo errôneo, em desobediência, em rebeldia à lei de Deus. E para retornar, nós temos que limpar esses registros e voltar à plena obediência aos mandatos divinos e à compreensão da lei divina praticada em todos os níveis, né? Então, tem o ensinamento do mestre Elmore, eu vou citar de cabeça, porque eu procurei aqui rapidamente, assim, não consegui encontrar.
mas é algo que eu li e é um ensinamento do mestre El Morya, né? Dado pela Summit Lighthouse. E o mestre diz que nós podemos fazer um apelo no nome da nossa presença do Eu Sou para que nos seja mostrado o nosso próprio pecado original, a nossa própria primeira vez dentro da evolução da nossa alma individualizada, a primeira vez em que nós pecamos, em que nós fizemos um ato que estivesse em desobediência à lei divina, né? E de fato nos é apresentado, assim, se o pedido for sincero, se você realmente quiser ver isso, faz o apelo em nome da sua presença do Sou, pode pedir para o mestre Almória, né, que é o mestre que deu esse ensinamento, e isso vai ser mostrado, foi mostrado a mim e vai ser mostrado a qualquer pessoa que esteja disposta a observar essa realidade e esteja querendo buscar sinceramente assim uma maior sintonia com a consciência de unidade, né, com a consciência original anterior a qualquer pecado. E é muito interessante esse ensinamento e muito valioso, porque quando a gente tem a percepção interna de como era a nossa consciência anterior a esse pecado original, como nós fomos tentados, qual é a energia contida naquela palavra que tenta, né? A gente passa a ter uma percepção interior no nível energético do que é o discurso do diabo, né? E aí a gente tem a percepção de qual foi o nosso pecado original, o que veio em seguida, e no dia a dia a gente passa então a ter uma capacidade mais clara, digamos assim, de discernir quando a energia do tentador está vindo querer dizer alguma coisa para nos influenciar. Porque a gente tem a percepção da primeira vez que ela foi nos dada em contraste com uma consciência anterior àquele pecado, né? A consciência que percebe claramente, diferente da nossa consciência mundana, como tá envolvida nessa questão da dualidade, é mais difícil para ela perceber quando está sendo tentada, né? Às vezes a gente acredita nas tentações sem perceber que aquilo é uma tentação que está vindo de um ser anticrístico, né, digamos assim. Mas a consciência que nós tínhamos no Jardim do Éden, a consciência de unidade, era capaz de enxergar isso e perceber que aquilo é uma tentação que está vindo do diabo, de um ser que não é divino, que não está a nosso serviço, né? E apenas por meio dessa consciência anterior a qualquer pecado que a gente consegue ter a clareza plena no nível energético, a visão interior do que é essa energia de tentação, né? E aí fica muito mais fácil de recusá-la, né? Por termos a memória de um estado de consciência anterior ao estado de consciência da dualidade, né? Então eu recomendo que todos façam esse chamado, peçam para que isso seja mostrado, e será mostrado de acordo com a capacidade de cada um de observar essas coisas, né? E é algo muito, muito, muito belo, assim, que a gente possa ter a chance de estarmos aqui, né? Trabalhando esses nossos aspectos vinculados à questão da dualidade, e que Deus nos tenha dado o instrumento que é a nossa presença do Eu Sou, nos tenha dado por meio de Saint Germain, por meio desses ensinamentos dos Mestres Ascensos, a capacidade de compreender essas leis, praticá-las, colocá-las em uso, para que possamos de fato resgatar a memória original daquilo que nós realmente somos e aquilo que nós conhecemos um dia com Deus antes que o mundo existisse, né? Tem uma passagem que Jesus diz isso, né? A realidade que eu conhecia contigo, ó Pai, antes que o mundo fosse. É justamente essa realidade que é acessada por aqueles que fazem esse chamado, que nos mostra, nos ser mostrado a realidade que tínhamos com Deus antes que o mundo existisse, ou seja, antes que a dualidade existisse, antes que descêssemos para o mundo da dualidade, que conhecíamos com Deus em perfeita unidade. O Pai está em mim e eu estou no Pai, né? Então essa é a consciência que Jesus fala que conhecia com o Pai antes que o mundo existisse. E a gente vai conhecer também qual foi o primeiro momento em que nós realizamos uma má escolha que nos fez ter algum tipo de conexão com o mundo, né? com a vida nesse plano em que estamos aqui. E que nós podemos perfeitamente, pela graça de Deus e por esses ensinamentos que nos foram dados com tanto amor pelos grandes mestres de todas as eras, resgatar
a nossa unidade, nossa pureza original e poder retornar à casa do Pai, onde tudo é perfeição, onde tudo é amor e onde não existe esse sentimento de dualidade, de polarização que separa os irmãos, né? Que a gente vê muito presente na política, em várias coisas, né, do mundo, assim, onde as pessoas estão sempre nesse sentimento de oposição, de polaridade. Isso é a atuação das forças anticrísticas, né? Aquilo que a gente realmente é, a busca da unidade suprema da alma com Deus, ela é a realização daquilo que nós somos, né? Do eu sou. Então, que todos possam realizar essa consciência do eu sou em cada ato, em cada palavra, em cada gesto, em cada sentimento, em cada pensamento e retornar à casa do Pai. Deus abençoe e até o próximo vídeo.